Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte: quem tem mediunidade forte ou aflorada tem mais evolução espiritual? O que você acha? Você acha que essas pessoas são mais evoluídas espiritualmente? Ou se você tem a mediunidade mais aflorada, você acha que por isso você é mais evoluída espiritualmente? Interessante, não é? Então, a gente vai falar mais a fundo sobre isso agora. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para começar o nosso assunto de hoje, primeiro vamos lembrar o que muita gente já sabe, que é o fato de que todos nós temos mediunidade. O que nós chamamos de médium, na verdade, é uma pessoa ou são pessoas que têm uma capacidade mais acentuada de comunicação com aquilo que nós não percebemos com os nossos sentidos. Um médium pode ter mais forte, por exemplo, a clarividência, que é a capacidade de ver com mais clareza, né? Por isso que se chama clarividência. Ou pode ter a clareaudiência, que seria a capacidade de ouvir com mais clareza o que a maioria das pessoas não consegue ouvir. Tem aqueles que conseguem psicografar mensagens, tem aqueles que trabalham com cura, tem aqueles que conseguem transformar o seu corpo numa ferramenta para que possa canalizar energia de outros seres e assim por diante. Só que, como tudo que sai da normalidade nos chama a atenção, por isso, inclusive, que se chama paranormalidade, isso pode levar a gente a uma conclusão enganosa, a um falso sentido de evolução espiritual. Ou seja, a pessoa ela tem um poder a mais do que a gente, isso faz dela uma pessoa especial, e se ela é especial, portanto, ela é mais evoluída espiritualmente. Mas não é assim. Ou ainda, ela acessa coisas que eu não consigo acessar e, portanto, ela tem um aprendizado maior, mais profundo do que eu consigo ter e, portanto, ela é mais evoluída espiritualmente. Também não é assim. Mas antes da gente falar por que não é assim, devemos lembrar o que eu acabei de falar, de que todos nós temos mediunidade, ou em outras palavras, todos nós somos médiums. Vamos entender o seguinte: a mediunidade, o que que é? Ela é a capacidade sensitiva de ressoar com uma determinada frequência energética. Ficou difícil? Eu vou dar um exemplo. Então, uma pessoa que tem clarividência. Por que ela tem clarividência? Porque ela consegue enxergar o que a maioria das pessoas não consegue, não é? E por quê? Porque tem uma capacidade sensitiva que vibra na frequência necessária para que ela consiga enxergar o que nós chamamos de espíritos. Embora isso seja só uma forma de falar, porque afinal de contas todos somos espíritos, não é? Mas quando temos uma intuição dizendo para não fazer tal coisa, ou que tal pessoa não ressoa conosco, o que é isso senão uma capacidade sensitiva de ressoar com uma determinada faixa energética? Percebe que é mediunidade? Quando olhamos números específicos e repetidos em relógios, em placas e etc., o que você acha que faz com que a gente olhe para aquela placa ou aquele relógio no exato momento em que aqueles números estão se repetindo? Isso não é uma capacidade sensitiva de ressoar com uma energia específica? Ou você acha que nos números não tem energia? E nos casos onde duas pessoas, muitas vezes irmãos, quando um não está bem, o outro também não fica bem, ou quando um não está bem, o outro sente isso, mesmo não vendo, mesmo não estando próximo, mas sente que o outro não está bem. Como é que se explica isso? Isso não é uma capacidade sensitiva de ressoar com uma frequência específica? Por que será, por exemplo, que pessoas que vivem em lugares agitados, como grandes cidades,
quando essas pessoas se deslocam para lugares mais calmos, para lugares mais tranquilos, elas sentem uma paz, uma tranquilidade, elas sentem uma energia mais sutil, mais agradável, sentem como se estivesse acalmando e limpando. Quantas e quantas pessoas sentem aquele famoso zumbido no ouvido ou um formigamento quando estão fazendo uma oração ou meditação? Quantas pessoas sentem sono ou bocejam em determinados momentos, mesmo não se sentindo cansadas? Quantas pessoas enxergam feixes de luz que outras não veem? E quantas vezes a gente diz algo ou até canta uma música e a pessoa ao lado fala que isso era exatamente o que ela estava pensando? E os sonhos que nos passam mensagens? E os déjà vus? E as escolhas que a gente faz que muitas vezes nos livram de acidentes? Tudo isso não é uma capacidade sensitiva de ressoar com uma frequência específica? A gente pode não perceber, mas manifestamos a mediunidade o tempo todo. A diferença de quem tem essa mediunidade mais aflorada para quem não tem é que quem faz sem perceber. Mas quem tem mais aflorado tem a opção de explorar o potencial que tem. Só que essa habilidade pode ser utilizada com consciência ou sem. Imagine uma pessoa que tem um talento nato para desenho. Desde criancinha, ela conseguia enxergar detalhes, traços, coisas como luz e sombra e fazer desenhos tão bonitos que pareceriam mais uma fotografia. Mas daí eu pergunto, será que só quem nasce assim pode desenhar? Não, né? Com dedicação, vontade e empenho, qualquer pessoa que se dedicar verdadeiramente vai aprender a desenhar. E talvez nem se torne um desenhista profissional, mas que vai aprender a fazer belos desenhos, vai. Imagine uma pessoa que tem um dom para jogar xadrez. Então ela aprende os fundamentos muito rapidamente e num curto espaço de tempo já está enfrentando de igual para igual grandes mestres do xadrez. Mas isso significa que só quem nasce assim pode ser um grande enxadrista? Se alguém decidir estudar para valer, não vai conseguir? Por que não? É claro que o processo é sempre mais rápido para quem tem facilidade, mas nada é impossível quando queremos de verdade alguma coisa. O piloto de Fórmula 1, o inglês Nigel Mansell, ele disse uma vez que ele sabia que ele não tinha o mesmo talento que seus colegas, mas que ele se esforçava em sempre fazer o seu melhor. E olha só que interessante. Ele pode não ter sido um fenômeno como foi o Ayrton Senna, mas com certeza ele foi um dos grandes pilotos da sua época. O que eu quero dizer é que nós não devemos nos limitar quando alguém faz algo que nós não sabemos fazer ou que pareça muito difícil para que a gente consiga fazer. E isso vale também para a mediunidade. E nem devemos pensar que essa pessoa seja mais evoluída por causa disso. Porque, da mesma forma que ter talento para jogar xadrez não faz da pessoa melhor do que quem não tem esse talento, ter a sensibilidade aflorada para alguma capacidade mediúnica também não faz. Aliás, tem pessoas com capacidades mediúnicas fortíssimas e que fogem de tentar compreender isso porque têm medo do que veem, ouvem ou sentem. Nesse caso, qual será o grau de evolução espiritual delas? E por outro lado, existem pessoas que até a intuição é fraca, mas vivem aqui espalhando amor e respeito, vivem em harmonia com tudo e com todos. São pessoas alegres, procuram ajudar outras pessoas, são exemplos de seres de luz e mesmo assim nunca ouviram termos como centelha divina ou eu superior. Mas percebe que o grau espiritual dessas pessoas é bem elevado? Mas daí alguém talvez possa perguntar: aí o Chico Xavier, por exemplo, ele não era um ser espiritualmente elevado? Sim, não tenho a menor dúvida disso. Mas é importante a gente entender duas coisas. Todos que conheceram ele disseram que o Chico era um ser humano fantástico, e para isso não é preciso mediunidade. E segundo, ele veio para cá com uma missão específica, muito forte, muito difícil,
quero de fazer com que a maioria das pessoas começasse a olhar para o metafísico, numa época em que isso era coisa de outro mundo. Tanto que ele tinha sensibilidade aflorada em diversas formas de mediunidade, além de ter um mentor espiritual, Emmanuel, que o guiava e ensinava. Mais uma vez, eu não estou dizendo que quem tem mediunidade forte, aflorada, não seja espiritualmente elevado, mas eu estou dizendo que uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. A mesma visão equivocada de que alguém pode ter de que um médium é especial por ter poderes especiais, o próprio médium pode ter essa mesma visão e ser dominado pelo seu ego. E, aliás, é o que acontece na maioria dos casos, já que a humanidade ainda é, em sua maioria, sua grande maioria, dominada pelo ego. Então, tome cuidado quando um médium ou uma médium dizer o que você tem que fazer ou recomendar que você não faça isso ou não faça aquilo. E se você for um médium, tome cuidado com esses conselhos. Isso porque os avisos podem ter influência do ego. Ou, mesmo que esses avisos estejam com uma leitura precisa, correta, a leitura energética é apenas em relação àquele momento, àquela vibração daquele momento. Se te disserem, por exemplo, que algo ruim vai acontecer, cabe a você, cabe a nós escolhermos ficar nessa vibração ou mudá-la. É por isso que algumas previsões funcionam e outras não. Porque se a vibração se mantém, então aquilo acaba acontecendo. Mas na medida que escolhemos mudar as nossas vibrações, então outros caminhos se desdobram e outras possibilidades aparecem. Afinal, em tudo existem infinitas possibilidades, não é? Se o aviso que você recebeu não ressoa com o que você sente, então mude a sua vibração e permita que o universo abra novas portas para você. Médiuns com sensibilidade aflorada são pessoas como qualquer um de nós. Esses estão aqui também encarnadas é porque também precisam passar por provas e expiações. Também precisam passar de ano para chegar na quinta dimensão. Portanto, cabe a cada um de nós buscar constante evolução, ampliação da consciência, conectar com o nosso eu superior, se auto-vigiar, se auto-observar, praticar o bem, quer a gente tenha a mediunidade aflorada ou não. Vale ressaltar aqui, para que não se confundam as coisas, que eu não estou aqui desmotivando pessoas a procurarem por médiums e muito menos desmotivar os médiums a fazer os seus trabalhos. Muitas vezes é de extrema importância o contato com outros planos, receber a informação de um ente querido, tomar um passe energético ou até acompanhar uma canalização para quebrar paradigmas, para que a gente passe a acreditar mais no metafísico. O trabalho de muitos e muitos médiuns conscientes é essencial para o processo de evolução, de transição planetária que nós estamos passando. Eu estava quase esquecendo. E ao contrário, será que quem está evoluindo espiritualmente vai mais à frente ampliar a sua sensibilidade mediúnica? Sim, todos nós vamos. Na medida que evoluirmos e entrarmos na quinta dimensão, vamos passar a manifestar naturalmente coisas como telepatia e projeção astral. Mas quando isso acontecer, os médiums não serão mais exceção, pois todos nós teremos uma capacidade sensitiva muito maior do que temos hoje. E o propósito também será outro, já que não teremos mais dúvidas sobre coisas como vida após a morte ou sobre a vida ser infinita. Portanto, vai ser bem diferente. Os que trabalham com mediunidade aqui na terceira e quarta dimensão têm um propósito muito específico dentro desse processo de ascensão. Deixe aqui nos comentários se você já percebeu a mediunidade agindo em você, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas.
E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. A gente se vê na semana que vem. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.